Eu também tava vendo um documentário sobre o Henry Ford, o cara que inventou. Ele não inventou o carro. Porque eu tava vendo o documentário do Henry Ford e aí começaram a falar lá que ele inventou o carro. Ele inventou o carro pra população, entendeu? Já tinha carro de corrida. Já tinha carro de corrida. E aí ele se meteu. Ele tentou criar um carro para as pessoas poderem usar. Não deu muito certo. E ele resolveu fazer um carro de corrida. Então ele não inventou o carro. O conceito de carro já existia. Se já existia carro de corrida, qual era a dificuldade de criar um carro para as pessoas? É o mesmo. É o mesmo carro. Só que mais devagar. Eu não entendo isso, cara. Quem foi que inventou o conceito de carro? Não foi o Henry Ford, entendeu? Não foi o Henry Ford. Eu sei que o que o Henry Ford criou foi a fábrica. Foi pra criar carro mais rápido. E foi ele que iniciou essa loucura toda, cara. Foda-se esse cara também. O que esse cara fez? Ele fez poluição, acidente de trânsito e trabalhadores sem vida. Foi isso que ele fez. Ele criou isso aí, cara. Foi isso que ele criou. Eu sei que vai ter um merda agora de direita. Henry Ford foi um grande empreendedor. Ele juntou seus esforços para criar o carro que mudou o rumo da humanidade. Ele foi um grande empreendedor que empregou diversas pessoas. Tá, cara, tá bom, vai, sai daqui, cara. Cara chato. O Henry Ford foi isso que ele criou, cara. Ele criou poluição, acidente de trânsito e trabalhadores estressados em fábricas. Foi isso que ele fez. E sabe por quê? Sabe de onde que ele tirou a ideia de criar carro? Ele viu um trator gigantesco quando ele era criança. E aí ele resolveu ser mecânico. Olha a vida dessas pessoas quando elas eram menores, cara. O cara, quando ele era criança, ele viu um trator e ele pensou, caralho, eu quero ser mecânico. Hoje o cara ia... Hoje um cara de 16, 17 anos que visse um trator, ele ia pensar, qual filtro que eu passo aqui pra eu fingir que isso aqui é um cenário do Walking Dead, pra eu postar uma foto no meu Instagram e ter mais like de mulheres e conseguir ter mais chance de transar. Ele ia pedir pro cara, cara, tu pode parar um pouquinho esse trator aqui no meio, porque ele morava numa fazenda, no Henry Ford, né? Tu pode parar um pouquinho esse trator aqui nesse lugar aqui. Eu só quero tirar uma foto em cima do trator, só pra postar no meu Instagram e as mulheres darem like porque eu tô em cima de um trator. Não, eu não sei. Aí o cara fala, tá, mas tu sabe dirigir trator? O que o trator faz? Que o trator vai fazer o que com o trator? O cara fala, não importa, só preciso tirar. Eu só preciso tirar. Imagina esse encontro de um cara de hoje com um cara com o Henry Ford do passado. Ele fala, não, cara, eu só quero subir aqui. Aí eu só subo no trator, tu tira uma foto, enquadra legal assim pra fingir que eu trabalho aqui. E aí eu posto no meu Instagram, eu boto um filtro do caralho e eu recebo vários likes. E aí eu sei quem quer dar pra mim, quem quer não dar pra mim. E entendeu? Aí eu como alguém por causa dessa foto. E enquanto eu estiver transando com essa pessoa de noite, eu vou sempre lembrar desse trator, entendeu? Aí o cara vai falar, tá, mas peraí, tu sabe usar o trator? Por que o trator serve? O cara não interessa pra que serve, eu só quero subir nele. Eu só preciso fingir que eu sei andar esse trator, entendeu? O que eu quis dizer, cara? Eu não preciso saber, de fato. E o cara vai falar, não, peraí, só um pouquinho. Então tu vai subir num trator, sem saber usar um trator, tu vai tirar uma foto e vai mostrar pras pessoas. E algumas mulheres vão querer dar pra ti? Como assim, cara? Aqui na nossa época eu preciso saber usar o trator pra comer alguém. Entendeu? Então esse cara, o Henry Ford, quando ele tinha uns, sei lá quantos anos, 15, 14, ele morava numa fazenda da família dele, ele viu o trator e ele resolveu ser mecânico. Caralho, meu! Eu vejo carro desde que eu nasci, eu nunca tive vontade de ser mecânico. E aí esse cara virou tipo um gênio da mecânica, ele conseguia desmontar trator, coisa automóvel, porque antigamente não tinha carro comercial, entendeu? Então todas as coisas que tinham motor e roda eram mais coisa pra trabalhar, tipo, ou carro de corrida, que é o que eu não entendo, eu não consigo entender ainda, porque eu lembro que ele virou mecânico por causa desse trator, ele aprendeu a desmontar. Como que ele aprendeu, cara? Se não tinha Wikipedia, não tinha YouTube na época. Cara, sabe o que eu tô pensando agora? Se o Henry Ford tivesse nascido hoje,
Ele não ia criar o carro. Ele ia fazer um canal no YouTube mostrando como desmontar a peça e montar a peça. Ele nunca ia fazer de fato o negócio. Entendeu? Ele ia fazer tutorial de como limpar, como botar graxa na não sei o que. Entendeu? Eu quis dizer. Enfim, como é que esse cara aprendeu? Porque no documentário é tudo muito fácil, né? No documentário é muito bom, porque é tipo assim. E com 18 anos ele foi até Detroit e arrumou um emprego na Chama Tomabá. Ele fica, tá, mas peraí, cara, teve um processo. Ele não chegou lá e conseguiu um emprego do nada. Era fácil assim conseguir emprego nessa época? Caralho, que época maravilhosa. Entendeu? Mas enfim, aí ele virou um puta mecânico. Como que ele aprendeu? Não sei, não tinha Wikipedia, não tinha YouTube, não tinha nada. Ele aprendeu a mexer em coisa de motor e mecânica e o cacete, entendeu? Quando ele era jovem. E aí ele começou a trabalhar com essa merda de manutenção de motor, de motor de trator, entendeu? E aí ele começou a ser contratado por várias fazendas e indústrias dessa porra. Ele começou a ganhar uma grana com essa porra. E aí ele começou a ter vontade de fazer carro. Ele começou a ter a ideia de fazer carro pra todo mundo poder usar e se locomover, entendeu? Eu acho que o primeiro grande lance dele, ele queria criar um carro pro cara que mora na fazenda poder andar na sua própria fazenda e colher alguma coisa, voltar, entendeu? E levar coisas, mas que não era um trator, que ele pudesse fazer uma coisa... Ah, eu não sei, Henry Ford, não sei explicar a tua história. Foda-se também. Vai, se revira no túmulo aí, foda-se. Mas qual é o meu ponto aqui? O meu ponto é... O que aconteceu? Eu não lembro. Assim, aí ele começou a criar vários carros, e alguns não deram certo, outros deram certo. Aí eu lembro que o primeiro carro, o primeiro motor que ele testou, quando ele teve a ideia de motor a gasolina, uma coisa assim, ele testou na cozinha dele. Ele botou na pia uma roda com uma corrente e o motor movido a gasolina, e ele testou na cozinha da casa dele. E funcionou, e a casa dele ficou cheia de fumaça, segundo o cara que contou. Aí, o meu ponto é o seguinte, aí ele começou a desenvolver o conceito de carro, entendeu? E aí ele conseguiu chegar num modelo final que eu acho que era o modelo T, foi o primeiro carro que podia ser usado por pessoas, entendeu? Aí começou a ter muita demanda por esse carro. Ele conseguia, tipo, construir 100 carros a cada tantos dias, entendeu? Aí que começou a mente maligna dele, começou a se desenvolver. Porque até então ele era um cara... ele tinha uma ideia e ele queria aplicar uma ideia, entendeu? Mas quando o dinheiro começou a entrar, ele começou a pensar assim, putz, tá, peraí, como é que eu faço pra conseguir construir mais carros em menos tempo? E aí fudeu. Aí começou. Isso deu início ao cara morando no Cybercafé no Japão agora. Entendeu o que eu quis dizer, cara? Isso deu início a suicídios no Japão. Gente pulando da janela de escritórios, gente se matando porque trabalha em fábrica. Isso deu início a vários suicídios. Isso deu início, muito ruim falar essas duas palavras uma do lado da outra. Mas esse foi o início da merda toda, entendeu? Porque o que aconteceu? Ele já tinha algumas fábricas e tinha trabalhadores, entendeu? Mas o que aconteceu? Os trabalhadores, eu lembro que eles faziam um modelo T a cada 12,5 horas. Então eles produziam um carro a cada 12 horas. A fábrica do Henry Ford. Com a mão de obra que ele tinha, com o equipamento que ele tinha, ele conseguiria construir um carro a cada 12 horas, entendeu? E aí ele pensou, tá, eu preciso construir mais carros em menos tempo, porque a demanda por carro tá gigantesca e eu preciso ganhar mais dinheiro. Não tá suficiente o dinheiro que eu ganhei com o modelo T, entendeu? É isso que eu tô dizendo, cara. Se a humanidade se contentasse em fazer 1 milhão, tava bom. Mas o cara sempre vai querer mais. E aí ele começa a fuder o ecossistema inteiro, entendeu? É isso que eu tô dizendo. E aí o que aconteceu? Aconteceu que ele começou a pensar, tá, como é que eu faço pra reduzir pela metade a construção de um carro, porque eu quero dobrar a minha produção de carro. Aí o que ele fez? Ele criou aquela esteira, a esteira de fábrica, aquela clássica que os negócios ficam passando e o cara ele faz só uma atividade, o bagulho tá pronto e segue pra esteira e chega no outro trabalhador, então aí chega no final é só encaixar o carro inteiro. Com isso ele conseguiu reduzir para 6 horas o tempo de produção de um carro.
Entendeu? E aí ele conseguiu dobrar a produção de carro dele e começou a vender também. Ele começou a vender mais porque ele conseguiu atender a demanda. Mas aí o que aconteceu? Chegou uma hora que não atendia mais a demanda. Porque tinha tanta gente comprando carro que ele teve que pensar num jeito de reduzir mais ainda o tempo necessário para construir um carro, entendeu? E aí o que aconteceu? Ele inventou aquelas mega fábricas com toda cheia de esteira, com estações de trabalho. E aí o que aconteceu? Tipo assim, ele pagava bem as pessoas, pelo menos que disseram na época que o salário era maior do que o normal. Mas o grande problema foi o seguinte, cara. Atenção, o grande problema foi o seguinte. Os caras, tipo assim, era uma estação onde eu passava uma peça por ele e ele fazia só um bagulho. Ele apertava um parafuso e aí o negócio ia pra próxima esteira. E aí quando chegava na próxima estação, o cara pegava aquele negócio e simplesmente encaixava no outro negócio. Aí ele botava na esteira e o bagulho ia pra outro lugar e o outro cara da outra estação pegava e fazia. Então cada estação, cada pessoa que tava numa estação fazia só uma atividade. Só um negócio repetitivo, entendeu? Por horas. E o que aconteceu? Começou a rolar depressão, suicídio, ansiedade, infelicidade, blá blá blá, e etc e tal. E aí nós chegamos onde nós estamos hoje. Então, esse é o beco sem saída que a gente se meteu. Eles entrevistam, nesse documentário que eu vi, eles entrevistam várias pessoas que trabalharam na fábrica da Ford e os caras falavam, cara, era um trabalho tão repetitivo que eu chegava em casa e eu ia ler o jornal, que eu chegava em casa, eu ia falar namorada, a minha mulher tava com a janta pronta. Isso é bom, isso é o que não falam, né? Ah, isso não falam. Ah, quando falam do passado, que a mulher tinha que ficar em casa. Sim, o cara tava tendo estresse pós-traumático porque ele tava apertando parafuso o dia inteiro, cara. Aí ele chegava em casa e a mulher oprimida dele tava com o café pronto. Sem olheira. Sem estresse, sem nada. A mulher oprimida dele, o cara chegava em casa, ela tava lá maquiada, saudável, ela tinha se exercitado durante o dia, tinha lido vários... Cara, eu vou te dizer uma coisa, cara. A quantidade de tempo que os homens se fuderam na história, em fábrica, em guerra... Tipo assim, a quantidade de tempo livre que as mulheres desse mundo tiveram... Como que elas não conseguiram dominar o mundo, cara? Se parar pra pensar, os homens eles estavam ocupando sempre ou em oprimir alguém ou em ser oprimido. Tipo assim, ou o cara era o Henry Ford, que criou uma fábrica e tinha que passar 24 horas por dia estressado, com medo de uma rebelião, tentando bolar um sistema mais opressor ainda pra ele conseguir construir mais carro, porque ele queria ganhar mais dinheiro. Tipo assim, ou o homem tava ocupado com oprimindo trabalhadores, ou ele era o trabalhador que tava o dia inteiro apertando um parafuso no mesmo lugar e chegava em casa com estresse pós-traumático todo dia, entendeu? Sacou? Enquanto isso, as mulheres estavam em casa, fazendo nada, porque esses caras não tinham filho ainda, entendeu? Ela tava lendo livro, tava se maquiando, tava fazendo agachamento em casa. Sabe o que ela tava fazendo? Tava ouvindo rádio. Não, o tempo livre que as mulheres tiveram durante a humanidade sem precisar trabalhar. Eu não entendo como é que elas não se uniram e pensavam, cara, os babacas estão tudo lá na fábrica. E o meu marido, o Henry Ford, otário, ele tá lá tentando bolar uma esteira mais veloz porque ele quer construir carro. Vamos fazer um grupo de estudo aqui durante 5 anos. Vamos ler. Vamos se tornar os maiores cérebros da humanidade e vamos dar um jeito de dominar essa porra. Vamos criar uma estratégia. Enquanto eles estão ocupados lá construindo o modelo T, vamos dar um jeito de dominar esse negócio. Entendeu? Eu não sei porque elas reclamam tanto, cara, que antigamente elas não precisavam trabalhar. Cara, vocês tiveram um tempo livre, ocioso, pra criar várias coisas, pra fazer o negócio, pra dominar o mundo, cara. Mas enfim, cara, aí o cara chegava em casa... E a mulher tinha feito a janta pra ele e o cara deu uma entrevista, o cara velhinho já, né? Deve ter morrido já, porque é um documentário relativamente antigo, tipo, acho que é 2005 o documentário, não sei. Aí o cara falava, eu chegava em casa, a minha mulher tava esperando com a janta, eu jantava e eu abria o jornal pra ler e eu dormia lendo o jornal sentado na mesa da cozinha. E aí ele acordava, ele dizia que ele sonhava com a fábrica, porque era um trabalho tão
tão miserável, tão estressante, tão... Não sei, mas eles falaram assim, cara, a sensação era de que eu nunca parava de trabalhar porque eu dormia, eu sonhava com a fábrica, eu acordava e eu tinha que ir pra fábrica. Então, inclusive um dos caras falou assim, cara, trabalhar na Ford era tipo perder a própria existência. Ele falou, tu tinha que abrir mão da tua existência como um ser humano pra trabalhar na Ford, na fábrica da Ford. Então, aí o que aconteceu? Os caras... que aconteceu que... Olha que loucura também, cara. Aconteceu que os caras começaram, mais cedo ou mais tarde, é que o Henry Ford, quando ele criou o negócio da fábrica rápida pra construir carro, ele não imaginou que ia ser um trabalho miserável, entendeu? Que os caras iam ficar mal e que ia dar problema de saúde pros funcionários dele. Ele não imaginou que isso ia acontecer. Aí os caras começaram a se rebelar, entendeu? Os caras começaram a entrar em colapso, os caras começaram a ter depressão, começou a ter suicídio, os caras começaram a ficar improdutivo, entendeu? Porque era um trabalho tão repetitivo. O cara ficava em pé, parado num lugar, passava um negócio, ele fazia um movimento e o negócio seguia. Aí vinha outro negócio igual, ele fazia o mesmo movimento e o negócio seguia pra próxima estação. Aí vinha outra peça igual, ele fazia o mesmo movimento e a peça seguia reta. Entendeu? Olha como foi cansativo. Eu falei 3 vezes e a gente já ficou cansado aqui. Entendeu? Sabia que nossa geração também não tem muita credibilidade para o que cansa e o que não cansa, porque a gente tem literalmente a história do mundo inteira e entretenimento infinito no nosso computador, no nosso celular, e mesmo assim a gente fica entediado. Mas entendeu o que eu tô falando? Entendeu o que eu tô falando? Cara, se parar pra pensar, a esteira na época do Henry Ford era tipo o feed do Instagram hoje em dia, que o cara fica o dia inteiro atualizando o feed pra ver se tem alguma coisa nova, e basicamente é sempre a mesma coisa que aparece, é sempre alguém mostrando a bunda, ou alguma propaganda, ou algum vídeo irritante que tu não quer ver, entendeu? Então, é meio que a mesma, eu acho que tem a mesma coisa na cabeça, entendeu? Só que a diferença é que tu tá deitado na tua cama, comendo um negócio que tu pediu pra alguém te trazer, enquanto o cara tava lá, entendeu? E depois tinha que voltar de ônibus, pelo menos ele tinha uma mulher que valorizava o fato dele estar trabalhando numa fábrica. E quando eu chegava em casa, ele tinha comida pronta, ele não tinha que chamar um Uber Eats, entendeu? Mas o que eu tô falando é que aí, eu não sei, o que aconteceu? O que aconteceu? A história do Henry Ford. Cara, isso aqui virou um podcast sobre o Henry Ford, cara. Foda pra caralho. Só que no podcast Saco Cheio, cara, o cara começa sem saber o que falar e daqui a pouco ele tá te dando uma lição sobre um dos maiores seres humanos da humanidade, cara. Você esperava por isso? Não. Você não esperava por isso, cara. Eu sei que você não esperava por isso. Mas eu tô te dando uma biografia do Henry Ford aqui, cara. Não precisa mais ler o livro. Não precisa mais ver o documentário. Eu tô te dizendo tudo aqui, cara. Aí o que aconteceu? Os funcionários começaram a ficar muito mal. Os caras começaram a ficar tristes. Os caras começaram a ficar suicida. Os caras começaram a ficar depressivos, porque eles estavam fazendo um movimento repetitivo o dia inteiro. 24 horas por dia. Os caras tinham que chegar em casa, eles iam ler o jornal e eles dormiam no meio da leitura de jornal, entendeu? Eles estavam lendo a página de esportes, eles não conseguiam nem saber quantos gols o time dele fez naquele dia, porque ele dormia. Ele lia a quantidade de gols que o time visitante fez, e quando ele ia ler quantos gols o time da casa fez, ele já tinha dormido, cara. Ele acordava no dia seguinte, sem saber se o time dele tinha vencido ou não. E ele tinha que voltar pra fábrica. Ele passava o dia inteiro apertando parafuso na fábrica. Ele começou a ficar muito mal, tá? Aí o que aconteceu? O Henry Ford não sabia que isso ia acontecer, mas a galera começou a ficar muito mal. E aí começou a rolar os negócios de sindicato, de rebelião, de greve, entendeu? Entendeu o que aconteceu, cara? Aí... Por que aconteceu também? Começou a ter várias fábricas a General Motors foi criada nesse meio tempo e tal, e começou a ter sindicato em todas as fábricas. E a única que não tinha ainda era a do Ford, porque quando os trabalhadores se uniram e mandaram o Ford assinar o reconhecimento do sindicato dos trabalhadores da Ford, ele falou, claro que eu não vou assinar isso aqui. Ah, pra puta que te pariu, cara. Foi isso que ele falou, entendeu? Então a Ford era a única empresa que não tinha sindicato ainda. E os caras começaram a meter uma pressão e começou a rolar um clima ruim, entendeu? E aí, lá pelas tantas, um cara tava trabalhando na fábrica e ele não aguentava mais, e ele parou de trabalhar do nada, no meio do expediente, e falou, eu não aguento mais, eu vou fazer greve. Ele começou a gritar, greve! 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 E todos os caras em volta olharam, cara, que é essa palavra nova que ele inventou aqui? Eu não sei o que é isso. Alguém inventou o conceito de greve, né?
em algum momento. E as outras pessoas não sabiam o que era. Mas ele começou a falar, greve, eu vou fazer greve. E os outros cara, não sei o que isso significa, mas sou uma boa ideia pelo entusiasmo que ele tá. E aí, todos eles pararam de trabalhar, entendeu? Pararam de trabalhar e produzir carro. Aí, eles foram pra frente da fábrica com as plaquinhas e começaram a mandar o Ford a reconhecer o sindicato dos trabalhadores da Ford. E aí, o que aconteceu? O Ford falou, óbvio que não, fodam-se vocês. E aí rolou um quebra-pau, entendeu? E aí o Ford, porque ele é isso que eu tô dizendo, cara, a máquina do capitalismo, ela transforma o cara no demônio. Porque no início ele só queria construir o carro para as pessoas poder pegar a laranja e levar para casa e comer uma laranja. É isso que ele queria. Entendeu? Ele queria que as pessoas pudessem pegar um saco de laranja, colocar na traseira do carro, levar para casa e ter um bom momento com as suas famílias, entendeu? Entendeu? É isso que ele queria. Esse era o lance dele. Mas agora eu te pergunto, o que todas essas pessoas que estavam trabalhando na fábrica da Ford faziam antes de existir a Ford? Por que eles não continuaram fazendo o que eles estavam fazendo antes? Por que eles foram trabalhar na Ford? Ou eles eram tudo mendigo, moravam na rua, e daqui a pouco o Ford inventou o carro, e ele falou, galera, eu tô precisando de gente que não tenha muita inteligência e que seja capaz de fazer a mesma coisa durante o dia inteiro. E todos os mendigos falaram, tudo bem, melhor do que morar aqui nessa praça. E eles começaram a trabalhar, começaram a apertar parafuso, e daqui a pouco eles começaram a pensar que aquilo era uma merda. Aí eles começaram a exigir folga, 13º, não sei o que mais o que, vale refeição, entendeu? Eu não sei qual é a origem de nada, mas aí o que aconteceu, cara? Aconteceu que eles fizeram... Não acredito que eu tô fazendo a biografia do Henry Ford no meu podcast. Aí o que aconteceu, cara? Eles começaram a meter uma pressão pro Henry Ford. Sim, o Henry Ford, ele virou um cara muito louco. Depois de... que o ímpeto inicial dele era de pura bondade. E aí, quando ele começou a ganhar dinheiro, começou a ter fábrica, ele começou a virar um cara muito mau. Aí o que aconteceu? Ele começou a contratar capangas, ex-presidiários, caras da máfia, pra trabalhar na fábrica, pra ficar do lado dos caras, pra não deixar eles relaxar, entendeu? Então, sempre que alguém relaxava, o cara tomava um pau, entendeu? Ele tinha o Don Corleone do lado dele o dia inteiro, entendeu? O cara tinha um soldado da máfia do lado dele o dia inteiro. Aqueles caras de cabelo lambido pra trás, meio gordinho, de óculos escuros e terno. Entendeu? Por que mafioso usa terno? Não sei. Mas é engraçado o jeito que eles se vestem. Por que mafioso se veste tão bem, cara? Por que todas as pessoas más do mundo se vestem tão bem? Olha o exército nazista. Por quê? Por que o Hugo Boss foi fazer a porra dos uniformes dos nazistas? Por quê, cara? Agora ninguém mais pode se vestir bem de Hugo Boss, senão alguém vai dizer, tu tá apoiando uma empresa nazista? Não, cara, é só muito bonita a roupa mesmo. Não tem nada a ver com aquilo lá. Não tem nada a ver com aquilo lá, cara. Tá, o cara odeia judeu, tudo bem, mas ele faz uma puta camisa bonita, cara. Posso usar a camiseta sem ser confundido com ele? Entendeu? Por que mafioso usa uns negócios bonitos pra cacete? Entendeu? Agora se eu quiser usar um suspensório, entendeu? Eu não posso. Que nem aquela que eu já falei 70 mil vezes sobre isso, mas que nem aquelas barbearias que os caras acham que são mafiosos. O cara vai fazer tua barba, ele acha que tu foi pagar a dívida pra ele. La Máfia Barbearia. Quem lembra disso? Tu chega lá, o cara te cobra a dívida do empréstimo. Ele fala, cara, não, só vim fazer a barba. Não, cara, tu tá me devendo porque aqui é La Máfia. Não, cara, só vim fazer a barba. Não, tá vendo essa mesa de sinuca aqui? Mesa de sinuca? Significa que tu tá me devendo alguma coisa, por isso que tu vem aqui. Não é isso que eu tô falando. Então ele contratou caras pra ficar do lado dos caras, entendeu? E bater neles e ameaçar eles. E aí os caras fizeram uma puta rebelião e rolou uma pancadaria e os caras mataram 5 trabalhadores que estavam fazendo a greve. E aí, sabe quem que teve que se meter? Quem que teve que se meter pra fazer o ser humano evoluir? Pra fazer o ser humano se erguer e olhar tetas? A mulher de Henry Ford. A mulher de Henry Ford falou pra ele, cara, tu para com essa palhaçada, assina o reconhecimento do sindicato, trata esses caras bem e toca a tua vida. Senão eu vou te deixar. E sabe o que o Henry Ford fez? Ele criou o sindicato de trabalhadores da Ford porque a mulher dele ameaçou deixar ele caso ele não assinasse. O que nós aprendemos hoje, cara? A mulher move o mundo. É isso que a gente aprendeu hoje. Seja pra ficar em pé com as 2 pernas,
seja pra reconhecer o sindicato de trabalhadores da Ford, a mulher move o mundo, cara. A mulher move o mundo. Esse é o lance, cara. Esse é o lance. E aí ele criou o sindicato e aí os trabalhadores ganharam direitos. É isso que aconteceu, cara, por causa da mulher. Porque se dependesse dele... Se ele fosse solteiro... Se o Henry Ford não fosse casado, até hoje os caras não teriam nenhum direito. O trabalhador não teria nenhum direito hoje, cara. O trabalhador não teria nem salário hoje. Entendeu? Se o Henry Ford fosse solteiro. Que loucura. Que não ia ter uma mulher pra botar ele nos eixos e falar, cara, tu tá viajando nessa aí. Porque, tipo assim, a mulher, o grande lance da mulher é que ela enche o saco por causa de tudo. E cabe o homem saber. Porque como pra mulher coube o trabalho de direcionar a energia do homem no mundo, ela enche o saco por tudo, entendeu? Então ela pega tudo que tem e ela vai enchendo o saco, entendeu? Eu vou te deixar essa frase aqui, mas cabe ao homem entender quando que ela tá certa e quando ela tá errada, porque ela não tem filtro, ela vai incomodando, ela vai enchendo o saco, ela vai tentando botar a coisa no eixo, entendeu? Então o Henry Ford deve ter ignorado várias dicas dela. Vários ultimatos de faz isso aqui, senão eu vou te deixar. Ele fala, vai te fuder, ô merda do cara. Vai embora então, porra. O que é? Tu vai deixar de morar nessa casa de 7 bilhões de dólares? Por quê? Por quê? Porque eu não quis pintar o chassi do carro de rosa? Imagina os brigas que eles tinham. Não, eu não vou colocar uma florzinha no capô do modelo T. Para de mexer o saco, entendeu? Mas quando ele percebeu, puta, nessa aqui ela tem razão. O que ele fez? Ele foi lá e assinou o negócio. Então, tipo assim, a mulher dele provavelmente encheu o saco dele durante os anos que eles passaram casados. O quê? Vamos chutar aqui umas 8.000 vezes, entendeu? E foram 7.999 vezes que ele não ouviu, porque não valia a pena ouvir, porque ela só tava enchendo o saco. Na primeira que ele percebeu, puta, ela tem um ponto aqui. Ele foi lá e assinou e criou o sindicato, entendeu? É isso que eu tô falando, cara. Entretanto, esse negócio da fábrica rápida aí de esteira não foi uma boa. Não foi legal. Porque ele que começou com o conceito de a gente tem que criar coisa o tempo inteiro porque tem demanda, então a gente tem que atender a demanda, tem que fazer esse negócio rápido pra cacete. E aí começou a sugar a energia de várias pessoas e criou um público insaciável, entendeu? E tu sabe quem é que criou o conceito de sempre criar uma coisa nova, só que é a mesma coisa o ano inteiro? Tipo assim, sabe esse negócio de celular, por exemplo, que cada ano sai um celular novo? Foi a General Motors. Cara, é muito louco, cara. Porque o Henry Ford, quando ele criou o carro... Quando ele criou o carro, ele não imaginou que ele teria que criar... Uma vez que todo mundo tem carro, como é que tu faz pro cara se convencer que ele tem que comprar outro carro, se ele já tem um carro, entendeu? Então ele não sacou essa. Quem sacou foi a General Motors. E aí a General Motors começou a lançar um carro por ano com um design completamente diferente. Só que era o mesmo carro, entendeu? Era a mesma coisa. Só que ele começou a criar pintura diferente, ele começou a criar um formato diferente pra gerar demanda de novo. Pra pessoa olhar pro carro que ela tem na garagem e pensar, puta, que merda, olha isso que tá na televisão, muito mais bonito. E aí foi a General Motors que criou esse conceito de criar na cabeça do público, do consumidor, a necessidade de comprar uma coisa que ele já tem. E isso foi calculado, porque eles pensaram, cara, as pessoas já têm carro, todo mundo já tem carro, e então se a gente não vier com uma ideia nova, que faça esse produto ter mais saída, ou continuar tendo saída, a gente vai falir, entendeu? Porque se dependesse do público, se dependesse do consumidor, a gente já tá com o mesmo carro até hoje, entendeu? A gente já tá com aqueles carros de merda até hoje. Só que aí a propaganda e esses caras, esses diabos na terra, eles pensaram assim, tá, cara, a nossa empresa vai fechar mês que vem se a gente não criar alguma coisa diferente. Se a gente não criar neles a necessidade de comprar uma coisa que eles já têm. E aí eles vieram com essa ideia maligna. De, cara, o consumidor é um macaco. Então vamos dar um estímulo visual pra eles que eles compram na hora. Foda-se. E aí eles fizeram isso. E hoje isso acontece com tudo, cara. Celular, computador, carro. Tipo assim, hoje
sai o Vectra 2018, aí o Vectra 2019, o Vectra 2020, o Vectra 2021. Aí tu fica, cara, o que mudou? Mudou o design. Não tem mais nada. Ele anda, mesma bosta, entendeu? Só que isso eles fizeram de propósito. Porque se eles... Cara, a gente lançou o Vectra 2008, sei lá. E todo mundo comprou o Vectra. Tá, como é que a gente faz pros caras comprar o Vectra de novo? E lança um 2009 com um detalhe diferente que os caras vão querer comprar só porque tem um detalhe diferente. Entendeu? Se não fosse propaganda, marketing, mente diabólica desses caras, a gente ia estar com o mesmo carro desde sempre. Com o mesmo celular desde sempre. Sacou?